do Senhor, boa tarde, boa noite para quem está aqui, que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a câmera para melhorar. Deus seja louvado, amados. Aqui estou eu para, mais uma vez, passar um momento abençoado com você. Muito obrigado por estar aqui comigo nesta segunda-feira, 26 do mês de junho. Estou aqui também com dívida, né? Eu fiz a primeira parte da meditação, do estudo sobre as 4 dimensões espirituais na Bíblia, e hoje eu estou querendo dar a segunda parte, então. Amados, sejam bem-vindos aqui no nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a tua vida mais uma vez e espero fazer isso da melhor maneira possível com a palavra de Deus. Deixa eu orar aqui só um minutinho para abençoar e preparar esse momento da presença de Deus. Pai eterno, eu te louvo pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, aquilo que meditamos na tua palavra, aquilo que aprendemos e que transmitimos, Senhor, não é nada mais do que um privilégio que tu nos dá, Senhor, porque nada vem de nós, mas tudo vem de ti, Senhor. Eu te agradeço porque tu abriste a nossa mente para entender mistérios na tua palavra. E por isso eu sinto-me privilegiado, Senhor, e venho com toda a humildade trazer esse conhecimento da tua palavra para todas as vidas, para todos os corações. E eu quero, Senhor, pedir que o Espírito Santo esteja abençoando a vida de todos que aqui chegarem e ouvir esta palavra. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, Luciana Lima, Lúcia Fontes, Deus abençoe e enriqueça a vossa vida grandemente. Não é o horário habitual, né? Sempre eu faço aí o horário do Brasil, por exemplo, mais cedo, né? Mas hoje eu não estava conseguindo horário habitual, então hoje eu estou aqui, não estou em casa, estou aqui na igreja, né? No escritório da igreja. E aí eu disse, eu vou fazer esse live, porque eu vou passar 15 dias viajando e eu precisava fazer o segundo capítulo da dimensão espiritual. Então, eu espero que você foi abençoado. Quero lembrar que quem não assistiu o primeiro vídeo está aí no nosso canal, porque talvez hoje é o segundo. Se você não assistiu o primeiro, então precisa assistir o primeiro também para poder entender todo o contexto desse estudo. Vamos lá, então, a palavra de Deus, sem mais demora. Não vou fazer resumo, né? Aleluia. Muito obrigado, Luciana Lima. Deus lhe abençoe. E muito obrigado por estar aqui conectado conosco. Alexandra, Deus te abençoe também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, o tema do nosso estudo em 2, ou quem sabe até 3 capítulos, né? Será as 4 dimensões do mistério espiritual na Bíblia. Falei muito do santuário do Antigo Testamento no vídeo primeiro desse estudo. Hoje, nós vamos fazer uma visitação da Bíblia de muitas coisas que funcionam com 4, sabe? Então, eu quero dizer que o número 4 não é um estudo sobre o número 4, mas quero dizer que existe o 4, simboliza assim uma totalidade das coisas. Por exemplo, na Terra nós temos os 4 cantos, né, da Terra, como a gente chama, né? Embora que a Terra não é quadrada, mas chamamos 4 cantos da Terra, ou os 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste, não é verdade? Olha, o ser humano ele é composto para o seu equilíbrio de 2 pernas e 2 braços. Eu falei do equilíbrio mesmo, porque se você perder os braços, você fica de pé, mas não é o mesmo equilíbrio, porque os braços e as mãos ajudam a guardar o equilíbrio, né? A gente poderia buscar muita coisa assim para falar, mas não é esse o objetivo. Vamos agora começar. Vamos viajar na Bíblia hoje, pensando nas 4 coisas que toda vez que algo é muito importante, que tem uma dimensão espiritual,
Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Por isso que não é o número 4 em si, mas o primeiro, segundo, terceiro, 4. 4 coisas, 4 fases, 4 dimensão, 4 partes. A gente vai ver isso de maneira bem diferente. Vamos iniciar então? Eu vou convidar vocês para ir comigo lá no livro de Gênesis, começo da Bíblia, o livro de Gênesis. E neste livro de Gênesis, nós vamos ver aqui no capítulo 2, nós estamos lá no Jardim do Éden, versículo 10 e 14, olha só o que diz aqui o texto. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Olha só aqui, já tem o nosso primeiro mistério da noite, né? No jardim do Éden havia ali, como é que ele diz assim? Um rio que regava o jardim, e este rio ele se dividia em 4 braços, quer dizer, 4 rios menores que eram oriundos do rio principal que saía ali do Jardim do Éden. Olha, aqui nós lemos a leitura que dá o nome desses rios. Olha, preste atenção aqui comigo. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, e ali há bidélio e pedra sardônica. Olha só, este rio aqui, Pison, é um rio de uma preciosidade extraordinária. Tem ouro, pedras preciosas. Meu Deus, alguém que encontra um rio desse está feliz da vida, né? Olha aqui uma coisa que eu acho interessante aqui. A palavra Pison, o nome do primeiro rio, ela quer dizer aumentar. Olha agora aqui o segredo. Este rio, que é o primeiro braço, se chama Pison no hebraico, e ele quer dizer aumentar, e ele tem a ver com riquezas. Então eu quero profetizar na tua vida que quando você mergulhar no primeiro rio de Deus, da graça de Deus, da fidelidade de Deus, o rio Pison aqui simboliza enriquecimento, riquezas. E não é só riqueza material, é riqueza espiritual. É a primeira coisa que Deus quer fazer. É interessante isso, porque a Bíblia diz assim: o diabo veio para roubar, olha só, matar e destruir. Mas ele vem para roubar. Então, eu quero dizer que a primeira coisa que Deus vem fazer é te enriquecer. Deus vem trazer o aumento. Então, eu digo em nome de Jesus que você seja aumentado na sua capacidade espiritual, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de orar e buscar mais a Deus, na sua capacidade de entender mais a palavra de Deus, na sua capacidade também de relacionamento com Deus. Deus aumente também a tua felicidade. Deus aumente também, louvado seja o nome do Senhor, as tuas riquezas, tudo aquilo que o diabo roubou, que Deus traga de volta para a tua vida. Esse é o primeiro. Vamos continuar lendo, vamos descobrir, porque é interessante, né? 4 rios. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do... Aliás, muito bem, aqui não diz o que tem nesse rio, mas esse rio quer dizer... O rio Gion quer dizer irromper, explodir, uma fonte que jorra. Então, isso também me ensina. Depois que você aumenta, que Deus aumenta aquilo que está faltando na tua vida, então você vai romper, louvado seja Deus. Eu quero profetizar que aquilo que fazia bloqueio na tua vida, Deus vai trazer o aumento necessário para a tua vida, para que você possa romper, para que você possa realmente explodir, jorrar. Isso seja para a tua vida. Aí continua a leitura ainda em Gênesis e diz assim, ainda tem mais, hein? E o nome do terceiro rio é o rio Idequel. Em outras versões bíblicas diz o rio Tigre, mas o nome hebraico é Idequel. E esse rio Idequel aqui, esse é o que vai para o lado do oriente da Assíria.
Veja só, o rio Idequel, a palavra Idequel, que depois deram o nome de o rio Tigre, que existe lá na Mesopotâmia, né? Você sabe que o Irã e o Iraque estão naquela região ali, tem dois rios ali grandes, gigantescos, é o rio Tigre embaixo do mapa, e um pouco acima está o Eufrate, né? Ou o contrário, desculpa agora uma dúvida aqui, mas olhando o mapa você vai ver. Então, veja só, Idequel quer dizer rápido, rapidez, velocidade. Por isso que deram o nome de tigre também, né? Porque, quer dizer, tigre é um animal veloz. É um animal que, quando ele corre para pegar a sua caça, é, a caça tem que ser daquelas muito veloz, porque ele tem uma velocidade para pegar qualquer animal é, em corrida. Então, veja só, Deus tem pressa. Deus muitas vezes tem pressa nos projetos, e muitas vezes somos nós que bloqueamos, somos um bloqueio em nossa vida. Mas vamos deixar Deus agir? Deus diz assim que, Jesus disse assim, que, é, é, que ele tinha pressa em cumprir a vontade do Pai e ele trabalhava enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. E eu vou terminar com o quarto rio, que é o rio que chama-se Eufrates. O rio Eufrates quer dizer fertilidade, se tornar frutífero. Olha, gente, que Deus seja louvado na tua vida, mas veja como no jardim do Éden, a Bíblia não precisava descrever esse rio com quatro braços, mas esses quatro braços têm muito a ver com o propósito que Deus tinha para os homens e para a nação, perdão, para Adão e Eva. O propósito de Deus era que eles aumentassem e enchessem a terra, lembra? E depois ele vai dizer assim também, que isso ia encher a terra, ia irromper. Isso ia ser com uma rapidez, porque depois iam ter mais filhos e crescimento, e depois se tornar frutífero. Assim como Deus disse para Adão e Eva, diz assim, olha, cresçais e multiplicais, e tornais frutífero. E Deus fez árvores frutíferas no jardim do Éden. E Jesus, lembra de Jesus? Quando ele estava já na última semana, ali em Jerusalém, antes de ser preso e crucificado, teve aquele episódio com os discípulos sobre aquela figueira que não dava fruto. E Jesus passou lá e a figueira, ele queria comer um fruto e a figueira não tinha fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira, e ela secou. Porque Deus, aquela visão ali, não é que Deus esteja secando a árvore para cima, embora a figueira literalmente secou, mas a mensagem ali era que a figueira era Israel, e que como Israel não tinha dado fruto, naquele momento da sua vida, Deus queria colher o fruto da nação de Israel como figueira, e ela não produziu, ela iria secar. E foi o que aconteceu, ela secou no ano 70 da destruição de Jerusalém, e a palavra profética, os discípulos talvez não entenderam aquilo naquele momento, mas foi um ato profético muito grande. Olha, Deus quer que você produza fruto, existem os frutos do Espírito. Amados, vou continuar porque isso é muito maravilhoso, a gente começa a falar muito, né? Olha, vamos continuar aqui, sempre sobre essa dimensão do 4 na Bíblia, o segredo do 4. No livro, em Levíticos, no livro de Levítico, no capítulo 19, o versículo 23 até o 25, Deus deu uma lei para o povo que iria morar quando chegasse na terra prometida. Olha, o povo, quando chegasse na terra prometida, o objetivo do povo não era chegar lá e pronto, está tudo resolvido, acabou. Não, Deus também queria santificar aquela terra e santificar aquele povo. Então, olha como é interessante aqui, Deus deu 4 fases de ano para Israel obedecer. Ali era uma maneira que Deus tinha também de provar a obediência da nação de Israel até na hora da chegada. Olha só como diz ali o texto.
Ou eu vou resumir, é mais fácil. Veja bem, a Bíblia diz assim que quando Israel chegasse na terra prometida, olha como era a lei de Deus. O primeiro ano, o povo era para plantar, mas não era para comer o fruto que plantava. Sabe o que quer dizer? Plantar, quando desse os frutos não tinham que cair da árvore e apodrecer lá na árvore, mas não era para comer os frutos. No segundo ano, diz lá Levítico 19, diz assim que o povo era para plantar o fruto, também no segundo ano não era para comer o fruto. Diga para mim, uma prova, né? Eles passaram no deserto 40 anos, chegaram na terra prometida, agora poderiam plantar os frutos e comer o fruto da terra. Meu Deus do céu, quanto tempo aquele povo ficou sem comer? Mais de 40 anos. Tinha gente que nasceu no deserto e talvez não sabia nem o que era fruta, gente. Porque não se encontra todo tipo de fruta no deserto, né? E bem poucas. Mas Deus colocou a prova da sua fidelidade. Vai entender o mistério de Deus. Então, o primeiro ano se planta e não come o fruto. Segundo ano se planta e não se come o fruto. Terceiro ano, ó, 3 anos na terra. A ordem de Deus é planta e não come o fruto. Misericórdia. Gente, será que você obedeceria? Às vezes a gente fica se interrogando assim, né? Meu Deus, será que eu obedeceria mesmo? Deixa eu ver aqui se eu mexo um pouco a câmera, tá? Eu estou com a câmera no lado aqui, fica esquisito. Deixa eu ver se eu tenho uma maneira de melhorar aqui um pouquinho. Aqui fica, não fica melhor, não. Que pena. Eu tenho uma altura aqui, mas não dá. Tá bom, então eu vou colocar de volta aqui a câmera. Ok. Desculpa aí. Eu queria melhorar aqui por causa da vista, mas não deu muito legal. Vamos tentar ficar melhor assim. Tá bom. Veja bem, eu já falei há pouquinho, né? Primeiro ano se planta, não come. Segundo ano se planta, não come. Terceiro ano se planta, não come. E olha agora, quarto ano. O quarto. Aí Deus deu uma ordem. Vocês vão plantar no quarto ano. Que coisa tremenda. E sabe o que eles iam fazer? Iam colher os frutos, mas eles não iam comer o fruto. Eles iam ofertar a Deus. O quarto ano da morada na terra prometida era primeiro para oferecer a Deus. Olha, existe aqui muito segredo que se pode falar sobre isso. Deus prova nossa fé muitas vezes e a gente não entende porque está passando por prova. Mas o que Deus tem para nós é muito grande. Temos que aprender a confiar em Deus. E é uma maneira também de aprender a ter paciência e confiança em Deus. Planta e não come, planta e não come, planta e não come. Planta e oferece primeiro para mim. Oh, meu Deus do céu. O Deus tem que ser o primeiro lugar na tua vida em todas as situações. Amém, amados? Vamos continuar. Muito interessante a viagem, a visita bíblica, né? Nessas 4 dimensões. Eu quero agora falar aqui de uma das maiores profecias que tem na Bíblia, no livro de Daniel, conhecida como as 70 semanas de Daniel. Eu vou tentar aqui não ser muito longo, né? Mas vou mostrar aqui que esta profecia, eu já ouvi muita gente pregando sobre ela, mas nunca vi ninguém dividir ela em 4. E essa profecia está dividida em 4 fases de tempo. Alguém que é especialista da profecia vai dizer, não é 4, é 3. Vou mostrar para vocês que é 4. Olha só, eu vou ler aqui Daniel, capítulo 9, versículo 3, e depois 24 a 27 diz assim: Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo em oração e súplica com jejum, com pano de saco e cinza. Esse é o versículo 3. Isso é a condição como Daniel fez. Júlia Ferreira, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Sabe e entende, diz Daniel. Olha só, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá, conta comigo, são 70 semanas, mas primeiro, 7 semanas, primeira etapa. E 62 semanas, segunda etapa. Ela será reedificada com praças e rua, mas em tempo de edifício. Aí depois diz assim, e depois de 62 semanas, o ungido será tirado. Nós vamos entender quem é o ungido. E já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, olações, e então que estão determinados. Aí diz assim: e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Ah, olha, gente, 7 mais 62 dá 69. Então agora nós já chega faltando uma semana. Olha só, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Olha, eu não vou, claro, aqui desenvolver o assunto das 70 semanas de Daniel, porque já tem muita gente que falou disso. Já deram interpretação, já fizeram o cálculo. Eu hoje quero ficar na quarta das 4 dimensões que está esta profecia. Vamos entender primeiro duas coisas. As 70 semanas têm 4 objetivos para ser cumpridos dentro das 70 semanas proféticas. As semanas têm 4 tempos para que se realize os 4 objetivos. Vamos ver aqui detalhe? Eu li Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vamos voltar aqui aos 4 objetivos. Primeiro, muitas pessoas vão e fazem muita interpretação das 70 semanas e levam tudo só para a igreja, e esquece que as 70 semanas de Daniel é uma profecia para, primeiramente, para Israel, para Jerusalém, para concernente o Messias, e depois, somente depois, para as nações e os fins do tempo. A gente tem que respeitar a Bíblia e a maneira de entender ela, e não fazer conjectura de tudo que é tipo de jeito, porque fica complicado. Olha, vamos lá agora, vamos entender com simplicidade. O versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então, as 70 semanas têm a ver com a nação de Israel e com Jerusalém. Essa é a regra 1. Ou você não crê nisso, então não creia no texto de Daniel, é o texto original, tá bom? Tem a ver com o povo de Israel e com a cidade de Jerusalém. Agora vamos lá. Diz assim que perdão, o teu povo e a sua cidade santa. Olha só, para fazer cessar a transgressão e para dar fim ao pecado. Essa dos 4 objetivos que eu vou ler agora, é o primeiro. O primeiro objetivo da 70 semana é fazer cessar a transgressão e para dar fim ao pecado. Você tem 2 maneiras de contar essa situação aqui, mas você vai ver que a minha maneira de contar não está errada. Veja só, primeiro objetivo da 70 semana, fazer cessar a transgressão e dar fim ao pecado. Depois ele acrescenta, segunda, sempre para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Aí já faz 2. Você diz, mas tem 4 aí. Sim, mas não é 4 bem. Vai sempre 2 em 1. 2 em 1. Olha só, escuta só. Fazer cessar a transgressão e dar fim ao pecado. O pecado só pode ter fim quando cessar a transgressão. Então, os 2 estão ligados sem poder se separar. Primeiro objetivo. O segundo objetivo, se a música está alta, me diga, por favor.
que eu abaixo, né? Que eu ouço bem aqui, mas eu não sei se ela está prejudicando aí o fundo musical, tá? Me diga se está bom o fundo musical ou se precisa baixar. O segundo objetivo é espiar. A Marlene está dizendo aqui que está ok. Obrigado, querida. O segundo objetivo é espiar a iniquidade e trazer a justiça. E pode dizer assim, mas é dois. Não, é um também, sabe por quê? Porque a expiação da iniquidade é a justiça eterna de Deus. Então é só um. Deus nos justificou em Jesus Cristo quando ele fez a expiação pelos nossos pecados. Entendeu agora? Então você está compreendendo agora que fazer cessar a transgressão e dar fim ao pecado é o objetivo 1. Objetivo 2, espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Mas olha, né, tem mais aqui um segredo interessante. Desafio. Selar a visão e a profecia. Terceiro objetivo. Tem que selar a visão. Aí, de novo, é dois, não, é um, sabe por quê? Porque a profecia está ligada com a revelação. E a revelação, muitas vezes, é uma profecia. Nem sempre, mas entenda que aqui é o caso. Então, os dois, como os dois primeiros estão interligados, assim o terceiro, selar a visão. Sabe o que quer dizer selar a visão? Quer dizer concluir a visão e a profecia. Aí a gente vê aqui que a gente entrou numa outra dimensão, que é a dimensão da profecia. E, enfim, o quarto assunto, o quarto tema é ungir o Santíssimo. Nós sabemos agora os 4 temas que precisam ser concluídos dentro das 70 semanas de Daniel. Agora, vamos ver os 4 tempos determinados para que isso se cumpra. A leitura continua dizendo assim: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá, olha o que ele diz aqui, haverá, boa tarde aí, Reginalda, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Aí, veja só, está dizendo assim, está determinado 7 semanas e 62 semanas. Então, veja aqui, vamos aqui rapidamente. Israel estava ainda, na época de Daniel, cativo da Babilônia. E Deus tinha profetizado pelo profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Quando Daniel entendeu pelas escrituras que estava chegando 70 anos de cativeiro e que o povo continua, Daniel foi orar, foi jejuar. Eu quero dizer para você que quando você que recebe promessa de Deus, se você vê que a promessa está demorando ou que o tempo está chegando, você não tem que ficar com os braços cruzados. Ah, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus falou. Não, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Senhor, a tua palavra eu confio. Eu falo para vocês aqui, eu tenho recebido muitas promessas de Deus, muitas promessas de Deus, muitas promessas de Deus. Mas eu fico de vez em quando lembrando Deus, Senhor, quando é que vai chegar? Eu não estou duvido da promessa, eu não duvido que tu vai cumprir, mas eu estou aqui, aí eu tenho que ir lá e está lá. Daniel foi lá. Não é que não confiasse em Deus, mas Daniel foi lá e orou e jejuou, de lá o versículo 3. Olha o que Daniel fez. Ele estava em oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Ele foi para a batalha espiritual. E quando ele estava orando, de há muitos dias, veio a resposta de Deus com essa tremenda revelação. Aí Deus determinou que o povo iria. Só que aí se tornou ato profético. Não era 70 semanas de dia, mas 70 semanas de anos. Quando o rei Ciro venceu Babilônia e destruiu a cidade de Babilônia, o que aconteceu? O rei Ciro assinou um decreto autorizando a nação de Israel a voltar para a sua terra. Então, a partir desse momento, desse decreto, alguns interpretam assim, né? Começou a contagem das 7 semanas e das 62. A gente tem que colocar aqui, nós temos que entender uma coisa, muitas pessoas quiseram dividir demais e terminaram num quebra-cabeça matemático complicado. Vamos fazer simples. Vamos dividir as 2 primeiras partes, porque elas estão ligadas. Fazer cessar a transgressão para que acabe o pecado e expiar o pecado para que haja justiça, tudo isso é um bloco só.
E diz que isso começa no momento que o decreto for assinado, até o momento em que o Messias será tirado. Então, nós sabemos que o Messias é Jesus. E que Jesus, lá pelos anos 27 a 30, não 33, como muitos dizem, né? Mas pelas informações que temos, muitas documentações que a gente pode saber, Jesus não nasceu no ano zero, né? Houve muito erro de calendário, teve um certo Denis que alguns séculos depois se enganou na datação, e todo esse calendário aí, a partir do calendário romano e da fundação de Roma, houve muita confusão, gente, muita confusão, não dá para resumir. Jesus não nasceu no ano zero, não. Mas Jesus, o ano zero não existe, tá certo? Também. Então, veja bem, Jesus nasceu provavelmente lá pelo ano -4, -5, talvez até -6 antes. Então, é como a gente diz assim, Jesus nasceu antes de Cristo, né, para falar assim. Né? Então, você tem que descontar isso. Aí, isso, não vou entrar nesse detalhe, leva-nos lá para o ano 26, 27 da morte de Jesus. No 30 é o máximo que se pode ir, mas o máximo tem que puxar muito pelo cabelo mesmo para chegar no ano 30. Essa é a verdade. Mas isso não invalida nada do que Jesus fez. O que ele fez foi perfeito e está real. Mas é só para dizer para vocês que até o momento que Jesus, então, ali na cruz do Calvário, rendeu o Espírito, ele fez o que, Jesus, ali? Naquele momento, ele venceu o pecado. Ele deu um final à transgressão. Não que o homem não continuasse pecando, mas só que agora é diferente. Agora o homem tem um Salvador. Então Jesus cumpriu já ali aquelas 69 semanas, que representa o período que podemos chamar assim de cessar a transgressão, quer dizer, cessar o reino do pecado. A partir daquele momento, o pecado deixou de reinar como rei da terra. Ele domina porque o homem dá lugar para ele. Mas quando o homem se arrepende, o pecado some da sua vida mesmo e ele se santifica, amém? Então, isso foi importante. Mas isso foi porque Cristo morreu na cruz, expiou nosso pecado e trouxe a justiça. Por isso que somos justificados pela fé e não pelas obras. Glória a Deus por isso. Então, diz assim, que está determinado 60 semanas, 7 semanas, 62 semanas, e diz aqui que é para, desde a saída da ordem para restaurar e para a edificação de Jerusalém, até o ungido príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reedificada com praças, reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Jerusalém foi reconstruída, mas quando você for ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver que a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo e da cidade foi muita batalha, muita luta, muito sofrimento mesmo. O povo judeu tinha muito adversário. Sadak, perdão, Sambalate, Tobias, Gersen, toda aquela turma e muitos outros fizeram tudo. E Jerusalém, a cidade foi reconstruída com o passar dos anos. O templo levou muito tempo. Na época de Jesus, ainda Herodes tinha amplificado o templo. Então, todo esse tempo aí foi que aconteceu para a cidade, mas também para a nação. Olha, o povo que voltou para Jerusalém, o primeiro povo, mas muitos ficaram ainda em cativeiro. Olha, você vê que lá pelos anos 400, nós temos a história do livro de Esther. Lá ainda estava Esther e muitos judeus lá. E muitos voltavam, mas o povo foram voltando de pouco a pouco. Então, levou muitos anos, dezenas de anos mesmo, para o povo vir e para se estabelecer. Então, nós estamos dentro das 69 semanas, mas quando Jesus veio, o povo já estava estabelecido, mas já tinha uma outra nação que dominava, era Roma, tá bem? Então, isso é muito importante para a gente entender. Jesus, então, profetizou que Jerusalém seria destruída. Mas olha o que diz aqui Daniel, diz assim, 60, e será reedificada praça, rua e templo, e depois de 62 semanas, o ungido será tirado. Quer dizer, Jesus, que era o ungido, que é o Cristo, a palavra ungido é Cristo, né? O Cristo será tirado e já não estará mais. E o povo do príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Quem é o povo do príncipe?
E os imperadores romanos que vieram e no ano 70 destruíram Jerusalém e o povo foi espalhado pelo mundo inteiro. Cumpriu-se tudo aqui, às 69 semanas. Aí depois diz assim, até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Desde que Jesus subiu até hoje, minha gente, só tem havido guerra, terremoto e tantas coisas e assolações. O mundo tem ido sempre de ruim para pior. Foi as palavras do capítulo 24 de Mateus de Jesus se cumprindo literalmente. Aí veja só. Aí você me diz, tá bom, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos vivendo período da terceira fase, que deve se cumprir, selar a visão e a profecia. Existem profecias que já se cumpriram. Por exemplo, em 48, Israel recebeu o direito de voltar à sua terra. Então, a figueira floresceu, não é verdade? Jerusalém, em 67, retomou a capital, Jerusalém. E agora, já recentemente, alguns países, né, como os Estados Unidos, no mandato do presidente anterior, como também o Brasil, no mandato do presidente anterior, também reconheceu Jerusalém como capital. Então, você vê, tudo isso está dentro da profecia, está se cumprindo. Mas as profecias não terminaram. Como as profecias não terminaram, então, nós estamos vivendo o que nós chamamos a terceira fase da profecia de Daniel. Ainda tem a quarta, o ungido, a santificação do Santíssimo, que só vai acontecer lá na frente, no futuro. Agora, você vai me dizer, sim, mas aí nós já foi embora. 60 semanas só sobra uma. Se eu conto bem, é 7, 62 e a última. Só faz 3. Aí é que a gente se engana e muitas pessoas se enganaram. É que tem o que eu chamo o tempo intermediário. Vou explicar. 70 semanas. Se cumpriram 7. Se cumpriram 62. Faz 69. Mas a última semana ela deu um salto no tempo. Por quê? Porque ela está ligada diretamente a essa época de tribulação e grande tribulação que vai haver sobre a face da terra. Que vai estar, que representa, pelo que a Bíblia diz, 7 anos. Está no livro de Apocalipse, dividido em 2 fases de 3 anos e meio. Mas isso só vai começar e ter fim no fim dos tempos. Então, o que acontece? Entre a 69 e a 70ª, se passou 2000 anos. E o que está se passando? O mundo não parou de existir. Está vivendo. Nação de Israel também não parou. Então, esse tempo é o terceiro tempo. É o tempo do período das profecias e das realizações. Havia muita profecia que o mundo precisaria conhecer Deus. O mundo chegou a conhecer Deus. As profecias sobre Cristo e sobre a igreja se cumpriram, estão se cumprindo. Então, nós estamos vivendo a terceira fase. E a quarta fase é a fase que vai englobar tanto a igreja como Israel, que é a última semana. Olha, gente, eu não vou dizer mais coisas, porque já basta o que eu disse aqui, e eu tenho mais coisas que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu queria mostrar aqui que as 70 semanas de Daniel, elas estão divididas, igual como eu falei na semana passada, dos 4 lugares do tabernáculo. O arraial do povo é o lugar 1, o átrio é o lugar 2, o lugar santo é o lugar 3 e o santíssimo é o lugar 4. Agora, veja só, na 70 semana de Daniel, veja só, fazer cessar a transgressão para dar fim ao pecado representa aqui o arraial do povo. Por quê? Porque Deus veio para morrer pelo pecado do povo, para cessar a iniquidade da humanidade. Então, essa está ligada ao real e significa também estar ligado com a primeira festa dos judeus, que é a Páscoa, porque o povo saiu Páscoa, tá bem? O segundo que está que está junto com o primeiro, né, é o expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso está ligado com o átrio do tabernáculo, onde estava, lembra que eu falei? O altar do holocausto e a pia de purificação. Por quê? Porque é ali que está simbolizado que se oferece o sacrifício pelo pecado, mas também se é purificado. Então, o átrio significa que as 62 semanas, tem as 7 às 62, e simboliza também
A segunda festa, que é o Pentecoste. Não dá para desenvolver tudo, desculpa aí, mas que é tão rico isso que eu tenho que ir dizendo assim um pouco, né? Mas veja bem, por quê? Porque a expiação, na época do Antigo Testamento, se fazia no hotel de Holocausto. Não somente lá, mas os principais pecados eram lá. E a pia era para se purificar. Aí veja bem, selar a visão e a profecia. O que quer dizer isso? É o terceiro ponto da fase, e ela está ligada também com o lugar santo, onde se estavam os pães, o candelabro, tá certo? E o que é que tem ali do lugar santo? Simboliza ali, selar a visão e a profecia. O que é a visão e a profecia? É a palavra de Deus. Eu falei isso no vídeo passado. Eu disse que de uma certa maneira, ali está o pão, que simboliza a palavra de Deus, e o azeite, que simboliza o Espírito Santo, que unge a palavra, que é a unção da palavra. Então, está ligado também com esse lugar. E ali simboliza o quê, essa festa? A festa das tendas, que é a teba dos tabernáculos, a terceira festa dos judeus. Aí você diz, mas os judeus só tem 3 festas. Sim, mas tem 4. Eu expliquei isso, você vai ter que olhar o vídeo 1 para entender que é 4 festas. Por quê? Porque a quarta festa está ligado com a unção do ungido santíssimo, que é a última semana. Que é a semana que, quando tudo for resolvido, que terminar a última semana, então nós entraremos no famoso jubileu. Né? Não o pequeno jubileu dos 7 anos, mas o grande jubileu que todas as nações vão entrar, e em que em outras linguagens bíblicas se chama muitos, de acordo com a interpretação que se dá, o milênio. Então, vou parando por aqui, porque é demais, gente. É muita riqueza sobre esse 4, e eu vou continuar agora trazendo mais alguma coisa para seu coração, para enriquecer a sua fé, tá bom? Deixa eu mostrar aqui agora algo de maravilhoso, agora na dimensão espiritual. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, nós temos uma visão maravilhosa ali. É aquela do rio que sai do trono de Deus. Lembra desse texto? Deixa eu ler aqui um pouquinho, que aí você vai ficar maravilhado. Diz assim, Ezequiel 47, diz assim, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía uma água aqui debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olha para o oriente. Vou passar, né? Tirou-me pelo caminho, etc. Veja só, versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Conta comigo. Primeira fase, tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelo joelho. Segunda fase, o joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar as águas que davam pelos lombos. Lombos quer dizer a cintura, tá bom? Onde está o rins, ok? Cinturas. Olha, ele continua. E mediu mais 1000 e olha só aqui. O cinto é a terceira parte, né? Quarta parte, mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas que revelação maravilhosa é essa? Olha, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa maravilhosa para vocês. Pai do Senhor, Suzane, seja bem-vinda! Olha só, eu dei um estudo aqui na igreja, já esse ano, mas meses atrás, sobre este rio, mostrando que ele sai do trono de Deus, tem esses 4 avançados do profeta, mas eu fui mais além, eu dei a continuidade mostrando por onde o rio passava. E eu falei naquela altura que aquele rio ia até a um lugar que é conhecido em Israel como o Mar Morto. E profeticamente, olhando aquele texto, eu disse assim, sem saber nada. Eu disse, gente, hoje eu nunca fui em Israel. Até hoje eu nunca fui em Israel. Mas no Mar Morto não tem vida. Nem ao redor e nem lá no Mar Morto mesmo. Não tem vida. O sal é demais. Mas eu falei, dando esse estudo, disse assim, vai chegar um tempo, nos fins dos tempos, em que esse rio vai ser curado
e vai ter peixe em abundância neste Mar Morto. Está me ouvindo aqui? Eu falei isso baseado neste capítulo 47. Quando você lê, diz assim que então as águas da região oriental dessa campina, no mar, sendo levado ao mar, e sararão as águas. O único mar que precisa ser sarado as águas aqui é o Mar Morto. Sabe, eu tive uma surpresa grandiosa, maravilhosa. Eu estou preparando, Deus me abençoou para ir com a minha esposa visitar Israel, agora, breve já. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava olhando o que está se passando lá para Israel para saber, e eu vi ali umas reportagens que eu fiquei maravilhado com isso. Porque quando eu dei essa palavra, esse estudo bíblico, uns meses atrás, eu não tinha a mínima ideia. E eu disse, meu Deus, eu sei que tu vai fazer isso, mas vai ser um milagre que tu vai fazer ali. O Mar Morto dá peixe para alimentar a região ali. É uma coisa, é um milagre. Você acredita que eu vi no YouTube? Eu vi no YouTube. Tem uma pessoa que se chama Aline. Ela faz viagem, organiza para Israel, sabe? O nome dela é Aline, assim, ela tem um canal muito seguido. E eu vi ela mostrando ali na região do Mar Morto uma tamareira com tâmaras. E ela pegou e comeu a tâmara maravilhosamente doce. Não é maravilhoso isso? Mas não é isso. Não, não com esse canal, um outro canal, eu vi mostrar já que no Mar Morto, já na região ali que chega, não ainda lá o grande, né? Mas lá já está aparecendo peixe, gente. Você acredita nisso? Não, tem que acreditar, você é crente, ué. Então, maravilha, porque quer dizer o quê, gente? Que nós estamos mesmo perto do fim. Deus, as profecias estão se cumprindo. O tempo das revelações das profecias, estamos dentro deles. Quer dizer, estamos dentro das 70 semanas, por quê? Porque não houve a última semana, mas o tempo que nós estamos, o tempo 3, é um tempo intemporal. Não sei como é que chama em português, me lamento. Em francês se chama intemporel. Quer dizer, um tempo que não tem tempo para contar, sem contagem de tempo. É um tempo que passa, mas que não tem data marcada exata. Não se sabe, pode-se saber quando começa, mas não se sabe quando termina. Só sabemos quando começar, tá bom? Então, eu acho isso maravilhoso, porque está se cumprindo. Agora, eu quero voltar às 4 fases que o profeta entrou. Veja só, o profeta entrou no rio, que ele teve a visão, e mediram 1000 côvados, e ele entrou e a água ficava só até o tornozelo, cobria só o pé, refrescava só o pé. Eu quero dizer que tem muitos crentes que só conhecem na sua fé o refrescar dos pés, estão com os pés dentro da salvação, mas não estão beneficiando. Eu não vou ser crítico, não. Às vezes as pessoas criticam muito a diferença de igreja. Né? Tem igrejas que, é a igreja do reteté, a igreja do rodar, outras é a igreja do joelho, e não tiram o joelho do chão. E outras dizem assim, são igrejas frias, porque não praticam os dons espirituais. Minha gente, não critique, por favor. Não cabe a nós criticar a fé. O importante aqui é que as pessoas creiam em Cristo, peçam perdão pelos seus pecados e recebam Cristo na vida para ser salvo. Então, tem crente que só é do molhar do pé, mas está com o pé dentro d'água, já está com os pés purificados, já está no caminho da salvação. Glória a Deus por isso. Talvez eles vão ter profundidade maior, talvez não vão ter, mas não fique você criticando isso, somente essa palavra. Segundo, aí mediu mais 1000, e aí foi, e a água chegava até o joelho. Aí o que acontece? É o crente de oração, né? Já você quer ir mais além, você tem que dobrar o joelho. É o crente do joelho da oração. É o crente do antigo tempo, onde se orava de joelho. Agora já tem outras modas. Não é que a gente precisa sofrer também, não é isso também, né? Deus não está você não está se martirizando, se ferindo para. Deus não está procurando isso, não. Vamos parar com isso. Mas é só uma imagem aqui, você já está mais além. Aí mediu mais 1000, terceira parte, a água chega até os lombos.
olha só, até a cintura, a metade. Isso mostra também, sabe o que quer dizer lombos? Quer dizer força, coragem. Você já é um guerreiro. Sabe por quê? Porque você já ouviu aquela expressão cingir os lombos que tem na Bíblia? Saiba que os guerreiros de Israel, eles tinham vestes compridas, sabe? Tinham vestes compridas, né? Aparece aquele, como se fosse vestido, né? Mas é aquelas vestes compridas. Mas quando eles iam para a batalha, sabe o que eles faziam? Eles pegavam assim e davam um nó assim e, pô, pelo meio rodeavam assim, cingiam os lombos para liberar as pernas, para lutar com liberdade. E, ao mesmo tempo, eles protegiam as partes íntimas, né, de ser batido, porque eram guerreiros, e cingiam lombos. E o guerreiro de Deus, diz ali o apóstolo Paulo, cingiu os lombos com o quê? Com a verdade. Nós temos que ser guerreiros da verdade de Cristo, da verdade da palavra de Deus. Aleluia. Vou continuar para adiantar. Aí mais 1000, e aí chega a quarta dimensão do ribeiro, já não dava mais para atravessar, a não ser que fosse nadar. Chegou a hora de nadar, porque as águas eram profundas. Eu vou dizer aqui uma curiosidade para vocês. Eu olhei no hebraico essa palavra profunda que o ribeiro tinha. Escuta o mistério aqui que me veio ao coração. A profundidade do crente é diferente da profundidade do mundo. Profundo, muitas vezes, quer dizer descer no profundo, não é? Mas daqui, nesta palavra, a palavra profundo, ela quer dizer outra coisa. Ela quer dizer explodir, brilhar. Louvado seja Deus. Agora, escuta só como o mundo espiritual de Deus funciona diferente do mundo humano. O homem sobe, quando ele está subindo os degraus no mundo natural, então ele brilha porque ele aparece, aí ele vai brilhando porque ele vai subindo. Mas no mundo espiritual, aquele que quer subir precisa primeiro descer na profundidade. É descendo que tu sobe. É te humilhando. Você precisa entender uma coisa. Se você não é conhecido pelos homens da terra, mas é conhecido pelo inferno e é conhecido pelo céu, como um homem, como uma mulher de Deus, você é uma pessoa maravilhosa, que tem uma luz de Deus que encandeia as trevas e estremece as trevas, e o nome do Senhor é glorificado. E Deus vai te levantar no tempo oportuno. Não preocupa com isso, mas te preocupa em te aprofundar. Outro segredo da quarta dimensão também é que quando ele mergulhou, aí ele não se sabe se ele atravessou para o outro lado ou voltou para o meio, mas uma coisa é certa, aí a visão dele se abriu e ele começou a ver o que acontecia aonde aquela água ia. Até o momento, enquanto ele não mergulhou até na profundidade, ele não ia. Assim como eu falei, que tem pessoas que realmente, na fé, não devemos criticar, se contentam só do molhar do pé, aqueles que pagam o preço e mergulham mesmo, Deus vai também revelar coisas, segredos maravilhosos. E não deve ser motivo de orgulho para você não perder a luz e a graça de Deus, mas fique na humildade. Amém? Olha, vamos continuar mais um pouquinho. Eu tenho ainda uns 7, 8 minutos para avançar aqui rapidinho, mais em etapas espirituais. Olha, o número 4 sempre, né? Então, artelhos, joelhos, lombos e águas profundas para nadar. 4 fases espirituais. Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. Lembra dessa parábola do semeador? Na parábola do semeador, ela está dividida em 4 fases também, onde a semente produz. Olha, sabe que a parábola do semeador é a palavra mais profunda, segundo eu, que Jesus contou. Porque ela tem a ver com a nossa vida espiritual, do nascer a tudo. Veja só, o primeiro
lugar onde a semente caiu foi na beira do caminho. Os pássaros veio e comeram e não produziu nada. Fase 1. Depois, o segundo, o que aconteceu? O segundo foi nos pedregulhos. O que aconteceu no pedregulho? A semente cresceu, mas ela não tinha raiz, o sol bateu e ela secou, não produziu frutos. Jesus dá a interpretação, então não vou falar sobre isso. Terceiro lugar que a semente caiu foi no meio dos espinhos. Ela começou a crescer, mas os espinhos cresceram junto e aí furaram, né? Aquela pequena planta e ela morreu, porque Jesus também dá a interpretação. Mas a quarta semente, a quarto tipo de terreno, foi o terreno, a boa terra. Glória a Deus. Aí produziu 30, 70 e 100%. A quarta dimensão. Assim como a quarta dimensão traz a revelação mais completa, na quarta dimensão de Deus, você começa a produzir os frutos que Deus está esperando da tua vida. E tu traz alegria para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que eu posso trazer mais aqui? Eu vou trazer aqui algumas coisas, dimensão quadrangular da palavra de Deus. Olha, escuta aí, abre teus ouvidos aqui, porque é maravilhoso. Olha, aqui nós temos a dimensão quadrangular, quer dizer, de 4 coisas da compreensão espiritual que precisamos ter. Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: E que Cristo habite pela fé em vossos coração, em vosso coração, a fim de que, arraigado e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, escuta só a quarta, porque eu falei de quadrangular, para que você entenda o fundamento do amor, para que você entenda, junto com os santos, toda essa realidade, você precisa entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quadrangular, um cúbico, para você entender desse amor e assim conhecer que o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Você quer a plenitude de Deus? Compreenda o amor de Deus na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. Isto é, da maneira absoluta e total. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, a doxologia, quer dizer, o louvor que se dá a Deus, ele também tem 4 dimensões. No livro de Apocalipse, o capítulo 5, versículo 3, diz assim: Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. 4 lugares diferentes, olha só. Estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. 4 lugares onde existem seres viventes que devem adorar a Deus. E que devem louvar a Deus. Os que vivem no mar devem adorar a Deus. Os peixes adoram a Deus. E que vivem na terra, que lá no céu nem se fala, né? Os anjos vivem adorando. Os serafins estão lá cantando noite e dia e noite, séculos e séculos, estão louvando a Deus. E debaixo da terra, que muitas vezes se usa para se falar do lugar do sofrimento, do inferno, como expressão debaixo da terra, até ali, que eles queiram ou não queiram, mas a glória é de Deus. A Deus seja louvado em todo lugar, porque Ele é o único Deus. Mas olha o que diz o texto. Ao que está sentado no trono e ao Cristo seja, olha o que é que a gente deve fazer. 1, o louvor. 2, a honra. 3, a glória. 4, o domínio pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Não é maravilhoso? Rapidinho, ainda temos mais. A unidade espiritual dos cristãos. Igreja, a nossa unidade, ela está dependendo de 4 coisas e mais 4 coisas. Olha, 4 mais 4. 8, se você quiser, mas é 4 mais 4, bem distinta. Veja só. Efésios, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6, diz assim: Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança do vosso chamado. Olha só, agora conta comigo. Há um só Senhor, uma só fé, 2, um só batismo, 3, um só Deus, 4. Aí ele diz assim, ó, agora veja só, Pai de todos,
sobre todos, por todos e em todos. Eita, glória a Deus! Você tem que viver essa comunhão com Deus, que Ele é maravilhoso, né? Diz aqui o texto, deixa eu encontrar aqui, olha. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Ele é Pai de todos, e sobre todos, por todos e em todos. 4 e 4. Existe também 4 autoridades no mundo espiritual que serve a Deus hoje, tá certo? Não vou nem ler, mas está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim: E ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam, olha só, tronos, 1, sejam dominações, 2, sejam principados, 3, sejam poderes, 4. Nós conhecemos na Bíblia os anjos, o arcanjo, os querubins e os serafins, 4. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz Pedro. Pedro diz assim, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois, escuta só, o que você é, você que está me ouvindo aí, olha o que você é. Você é, primeiramente, uma geração eleita. Segundo lugar, um sacerdócio real. Terceiro lugar, uma nação santa. E, em quarto lugar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja Deus. 4, dimensão espiritual do povo que você é. Assim também, o diabo, com o seu exército, está dividido também em 4 tipos de potestade, que se chama os principados. Olha só, diz assim Paulo, Efésios 6, 12 e 13. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra, veja só, os principados, as potestades, os príncipes do mundo dessas trevas e as hortes espirituais da iniquidade em regiões celestes. 4 dimensões também que existem essa luta. Agora, Deus nos deu 8 armas para combater essas potestades. Segura aí, são 4 mais 4. Por quê? Já que temos 4 formas de adversários que atacam, que vêm prejudicar a igreja, vêm prejudicar o crente, Deus armou. E você precisa orar para Deus te dar as 8, 2 vezes 4, a armadura de Deus. Olha só aqui, conta comigo, sempre Efésios, capítulo 6, diz assim: tomai todas as armaduras de Deus para poder resistir no dia mal, etc., depois de ter resistido a tudo, né? Estais firme, tendo no vossos rins a verdade por cintura. Primeiro, revertei a couraça da justiça. 2, coloque no pé o evangelho da paz. Eu estou traduzindo aqui rapidamente. Faz 3. Pegue também em toda circunstância o escudo da fé. 4, com o qual você pode apagar todos os dados inflamados do inimigo. Pegue também o capacete da salvação. 5, a espada do Espírito. 6, que é a palavra de Deus, né? Aí tem 7, orai em todo tempo em espírito. Então, a oração em espírito, com toda oração e súplica. Essa é a 7ª. E a 8ª, vigiai com perseverança. 8, você só está equipado para resistir às astutas ciladas do diabo, aos ataques do diabo, com a armadura de Deus. Mas não é só a armadura, você tem também a armadura simbolizada não pelas armas, é só uma imagem que o apóstolo Paulo diz, mas as 8 coisas está a sua... eu já falei tudo, né? Você pode ouvir de novo, já estamos chegando aqui ao fim. Amados, já estamos com 1 hora, né? E eu nem falei aqui as 4 dimensões do segredo para a igreja ser abençoada. Toda igreja para ser abençoada, toda igreja para crescer, para ter um avivamento, para viver coisas extraordinárias, e talvez seja por isso que muitas igrejas estão falindo e muitas igrejas estão padecendo, porque elas não estão completas nas 4 dimensões que Deus tem determinado para a sua igreja na terra.
Amados, eu quero agradecer a Deus por esse momento e eu espero que eu abençoe a tua vida. Hoje, muito obrigado por ter me acompanhado. Eu não vou fazer live agora por esses tempos, essas 3 semanas que vão seguir de hoje, porque eu estarei viajando tudo, mas vocês terão alguns vídeos pequenos assim que eu vou colocar. Mas quando eu voltar da viagem, então eu vou dar o terceiro e final, tá bom? Olha, eu quero dizer que Deus abençoe a tua vida. Deixa eu orar. Eu quero agradecer a Deus porque no outro live eu orei por uma pessoa que estava enferma e ela escreveu nos comentários do chat, escreveu para mim que Deus curou. Então eu louvo a Deus porque o Senhor abençoou e atendeu a nossa oração com fé e Deus abençoa a tua vida. Muito obrigado a Marlene, a Luciana, a Suzane, é, a Suzane que esteve conosco, a Reginalda e a Luciana Lima também. Temos aqui, assim, já falei, Luciana, e os outros que estiveram aqui, muito obrigado. Você que talvez não escreveu nada, mas olha, compartilhe, quer abençoar a vida de alguém? Manda em frente esse vídeo para outras pessoas, convide eles para conhecer o nosso canal. É pena, né? Eu fico às vezes, eu vou dizer assim, eu não faço para fazer número, mas a gente é humano, a gente olha e diz, meu Deus, eu fiz esse trabalho aqui tão grande, e eu vi só 33 pessoas que assistiram. Eu disse, que pena, mas se eu abençoei 33 pessoas, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Mas se você puder me ajudar, eu não tenho muito conhecimento na área da língua portuguesa, faço aqui, eu tenho mais gente que me segue no canal francês e nos lives francês que eu faço, né? Mas isso tudo bem, fica aqui simplesmente desse humilde servo, esse pedido de ajuda para que as pessoas conheçam o canal, mas também o trabalho que fazemos aqui com muito prazer. Tá bom? Deus te abençoe. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, visita teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Visita, Pai, e traz agora uma bênção para os teus filhos. Através desta palavra, Senhor, eu peço que eles sejam enriquecidos e abençoados. Se alguém está enfermo aqui, eu quero repreender a tua enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo enfermidade. Se está por trás um espírito de enfermidade, em nome de Jesus, espírito maligno, deixa esta pessoa agora e vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a tua saúde agora, que as tuas forças agora voltem agora. O teu ânimo agora, recobra o ânimo agora, em nome de Jesus. Você que estava assim, desfalecido, cansado, desanimado, recebe agora uma porção do céu em nome de Jesus e seja revestido agora. Seja revestido agora de uma alegria celestial, de um gozo do Espírito Santo e de um renovo para a tua vida. Em nome precioso de Jesus. Aqui são 11 horas e 8 minutos da noite. Eu desejo a vocês aí que estão no finalzinho da tarde, comecinho da noite aí no Brasil, uma boa noite, um bom dia debaixo da graça do Senhor. E ore por nós e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amados. Deus vos abençoe.